Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo das páginas 220 a 221 da mensagem A Era da Igreja de Sardes. O irmão Brana leu a escritura de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, que diz: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Como vemos nas eras anteriores, mais uma vez o Espírito Santo está revelando o nosso Senhor. Mais uma vez o Espírito Santo está revelando os seus atributos, o que Ele é. E desta vez, Ele se revela mais uma vez e diz que Ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Esta mesma frase contida neste versículo é encontrada 4 vezes no livro de Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 4 diz: E dados 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Também Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. E do trono saíam relâmpagos, e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E por último, Apocalipse capítulo 5, versículo 6, que diz: E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Como havíamos visto nas leituras anteriores, sabemos o que são as 7 estrelas. As 7 estrelas são os 7 mensageiros das 7 eras da igreja. Porém, agora vamos ver o que são os 7 Espíritos de Deus. Não que Deus seja um ser cétuplo, não. Ele é um único ser, ele é um único Espírito. Em João capítulo 4, versículo 24, diz que Deus é um Espírito. Não é mais de um Espírito, mas isto é como é dito em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 ao 11, onde encontramos que um Espírito manifesta-se de 9 maneiras. Um Espírito manifestando-se em 9 dons: falar em línguas, profetizar, dom de fé, de cura e etc. É o mesmo Espírito manifestando de maneiras diferentes. Esses 7 Espíritos de Deus, mencionados aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, e nos outros 4 versículos que citamos, eles não se referem a mais de um ser, ou a mais de um Espírito. É o mesmo Espírito que se manifestou de uma maneira cétupla, que se manifestou 7 vezes. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 5 diz: Diante do trono ardiam 7 lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono de Deus ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Elas estavam diante de Deus. Em Provérbios capítulo 20, versículo 27 diz que a alma do homem é lâmpada do Senhor. Mas o irmão Brana diz que, conforme a tradução da Bíblia Rei Tiago, King James, o correto é espírito. Então, o correto seria ler: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, a lâmpada do Senhor é o espírito do homem. Os 7 Espíritos de Deus, que aqui em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, são chamados de 7 lâmpadas, se referem a homens. Estes são espíritos associados ao homem.
Vemos que em João capítulo 5, versículo 35, João foi chamado de uma candeia que ardia. João Batista era um homem e ele foi chamado de uma candeia que ardia. O irmão Brana diz que a tradução correta deveria ser João Batista, uma lâmpada que ardia. A lâmpada está associada ao homem. Diante do trono estavam 7 lâmpadas, e elas são 7 Espíritos de Deus. 7 homens durante 7 eras da igreja. Cada um deles foi uma manifestação do Espírito de Deus para o seu tempo. Cada um trouxe um avivamento, um ministério, uma mensagem para o seu dia. Eles foram o Espírito de Deus para aquela era. Eles foram a representação do Espírito Santo para aquela era. Eles não estavam sob outro poder senão o do Espírito Santo. E o irmão Brana diz, juntando nossas descobertas escriturísticas, fica patente que os 7 Espíritos de Deus referem-se ao ministério contínuo do mesmo Espírito Santo nas vidas de 7 homens com os quais Deus se identifica muito intimamente. Eles são seus olhos, eles são suas lâmpadas. Quem esses homens são pode facilmente ser visto, porque a frase seguinte os chama de 7 estrelas, as quais já nos são conhecidas como os 7 mensageiros para 7 eras. Quão belo é isso! Veja, a estrela foi destinada a refletir luz de noite, porque o sol se pôs. Exatamente assim o mensageiro, tipificado como uma estrela, para cada era tinha de refletir a luz do Filho. Todos eles fizeram isto pelo Espírito Santo. Os irmãos podem colocar-se de pé? Vamos receber o nosso pastor.